noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Também você, nosso convidado e convidada em nosso canal, o canal da Igreja Presbiteriana Ebenezer, em Ipatinga, Minas Gerais. Seja bem-vindo e que Deus possa abençoar profundamente a sua vida. Estamos aqui expondo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Hoje vamos aí para a nossa 11ª exposição. Vamos falar um pouquinho sobre o esforço perseverante. Será que nós temos esse esforço em perseverar? Espero que Deus possa abençoar a sua vida nesse estudo, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus pela sua vida? Deus, muito obrigado pela graça, a misericórdia, a bondade do Senhor renovada mais uma vez. Que essa palavra, Deus, possa trazer bênção para esta vida, para esta casa, e que teu Espírito possa convencer de todo o pecado e que haja também santificação e bênção sobre a vida de cada um. Obrigado por esse momento em estudar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. Quero te convidar você a pegar a sua Bíblia e nós vamos aí ler o texto de Paulo aos Filipenses. Vamos ler o capítulo aqui, vou colocar aqui para você, meu irmão. O capítulo 3, versos de 12 a 16. É o que nós vamos aqui meditar. Os anteriores você vai encontrar aí nos vídeos anteriores, tá bom? Só você acessar os estudos anteriores que você vai ter uma sequência mais lógica. Nós vamos aqui tratar hoje os versículos 12 e 16 e Paulo vai dizer assim: na nossa Bíblia está sendo escrito sobre a soberana vocação. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha que bênção. E ele vai dizer ainda: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos estes sentimentos, e se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Glória a Deus. Então, vamos lá. Paulo vai trabalhar nesse bloco de parágrafo, nós colocamos aí como esforço perseverante. Essa passagem está misturada por uma palavra e uma ideia cujo significado não é tão fácil de entender no original grego, mas que tem uma dificuldade dessa tradução. É o termo perfeito que nós vamos encontrar aqui no versículo 12, nós vamos encontrar, e Paulo mais à frente um pouquinho, como ele já está dizendo que não fala como se ele já fosse perfeito, mas logo no versículo 15 ele fala que eles são perfeitos. Então o problema aqui é o perfeito. No versículo 10 ele diz que já não alcançou a perfeição. E lá no versículo 15 você vai, todos nós que já somos perfeitos, tá? E não é, e agora é. Nós vamos trabalhar essa palavra aqui, uma palavra teleios, que em grego tem uma variedade de significados, de relacionamentos entre si. Nós vamos trabalhar aqui alguma coisa interessante, tá bom? A maioria, então, desses sentidos, dessa palavra perfeito, teleios, né? Não se referem ao que poderíamos chamar de uma perfeição filosófica ou de uma perfeição abstrata, mas sim de uma sorte de perfeição funcional. Nós vamos trabalhar aqui e vamos identificar algumas coisas muito interessantes para a nossa caminhada na vida cristã. Então, significa então, vamos trabalhar algumas ideias aqui desse significado. Significa adequação para um dado encargo. Façamos uma lista então desses significados mais importantes. Significa o desenvolvimento plenamente em contraposição
a não desenvolvido. Ou seja, por exemplo, um homem amadurecido em contraposição a um jovem, aquele que já está desenvolvido e o que está desenvolvendo, uma contraposição, tá? A ideia da perfeição. Usa-se também do homem de uma mente amadurecida em oposição a principiante em algum estudo. Ou seja, aquela mente que já tem uma grande evolução e exposição no estudo e aquela que está começando, ele é principiante, tá? Um exemplo do que esteja capacitado numa matéria em oposição ao mero aprendiz. Então, tem gente que é hábil em certas matérias e aquele jovem que está começando ali como aprendiz. Então, isso significa também, essa ideia da perfeição, ela traz essa ideia também da adequação a um dado encargo. Ok? Ficou claro? Esse é um dos significados. Quando se trata de oferendas, significa sem mancha e adequado para ser devotado a Deus. Ou seja, aplicado então aos cristãos, frequentemente designa os batizados como membros plenos da igreja e em oposição aos que ainda estão sob instrução ou que ainda não estão em condição de ser membros da igreja. Numa ideia de maturidade e caminhando para essa maturidade a um nível. Na época da igreja primitiva, se usava ordinariamente para descrever os mártires. Isso mesmo. Dizia-se que o mártir era aperfeiçoado pela espada. Olha que bênção! No dia da sua morte se chamava o dia do seu aperfeiçoamento. Então veja aqui que é a palavra teleios, ela está dizendo aqui no versículo, Paulo está dizendo no versículo 12, que não alcançou a perfeição, mas no versículo 15 ele está dizendo que eles já são perfeitos. A ideia é que o testemunho do cristão e sua maturidade não podem ir mais além do martírio. Esse ponto que nós estamos trabalhando aqui é que esse ponto dele, dessa maturidade, dessa perfeição, ele não pode ir além disso, além desse martírio, dessa morte. Então, já trabalhamos aqui duas ideias. Nós falamos lá do encargo, né? Daquele que pode ocupar o encargo. E agora estamos aqui falando de uma oferenda, daquele que é devotado a Deus. E essa oposição também nós encontramos na relação daquele que está na igreja, que já tem uma caminhada mais madura, e daquele que está aprendendo. O que está aprendendo, começando, ele já não pode ser diretamente membro, ele tem que entender o processo e ter uma maturidade. E na época da igreja primitiva, eles usavam muito essa palavra para os mártires. Por quê? Porque o mártir era a ideia era aperfeiçoado na espada. No dia da sua morte se chamava-se o dia então do seu aperfeiçoamento. Ou seja, ele não pode passar dali. Ali é o último estágio do seu aperfeiçoamento. Ok, então? Vamos mais uma aqui, então? Então, quando Paulo usa assim o termo, então, no versículo 12, eu vou ler novamente para você entender. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, palavra teleios, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quando Paulo usa assim o termo no versículo 12 que eu acabei de ler, diz que de maneira nenhuma é um cristão perfeito. Ele está dizendo que não é um cristão perfeito, mas que está prosseguindo para o seu caminho, ok? Ele não é, mas está prosseguindo para o seu caminho. Logo, ele usa duas vívidas imagens. Vejamos então qual é a imagem que ele usa. Primeiro, tenta agarrar aquilo para o qual foi agarrado por Cristo. Ou seja, ele tenta agarrar aquilo ao qual ele foi agarrado por Jesus Cristo. Trata-se então de uma concepção maravilhosa que Paulo está trabalhando aqui. Paulo sentia que quando Jesus Cristo o tinha detido no caminho a Damasco, obrigava um sonho
uma visão e um propósito para o qual o tinha agarrado. Então Deus o pegou no caminho e esse pegar, esse agarrá-lo, tinha um propósito para o qual Deus iria levantá-lo. E se sentia obrigado a prosseguir toda a sua vida na marcha, para não desagradar a Jesus, falhando ou frustrando o sonho e o propósito para o qual ele foi agarrado. Então, essa ideia que Paulo está trabalhando aqui, prossigo para conquistar aquilo, para que também eu fui conquistado. Ele foi conquistado, ele foi agarrado. Então, se ele foi agarrado, ele então tem que cumprir o objetivo para o qual ele foi agarrado. Cada homem é agarrado, é conquistado por Cristo com uma certa finalidade. Cada homem é um sonho de Jesus. Cada pessoa que se redimiu, que foi salva, que foi perdoada, não é por acaso. Existe um propósito, existe um sonho, existe uma finalidade de Deus. Você imagina Saulo que perseguia a igreja, que maltratava, que fazia coisas horríveis, mas agora é um servo fiel, que foi um dos maiores pregadores e missionários. Por isso, cada homem deve avançar durante toda a vida no prosseguimento e realização do sonho, do propósito para o qual foi agarrado por Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele não alcançou a perfeição, mas uma coisa ele faz, ele prossegue para aquilo que ele foi agarrado. E ele não pode parar, ele não pode parar nesse estágio. Ele tem que avançar durante toda a vida no prosseguimento para realizar aquilo para o qual ele foi conquistado. Olha que maravilha! Aqui dá uma lição prática para mim e para você. Para qual objetivo Deus o conquistou? Para qual o objetivo Deus o agarrou, o salvou? Você tem avançado em toda a sua vida? Você tem prosseguido para realizar o sonho e o propósito do Senhor da sua vida? Pense nisso. É importante para a nossa vida caminhada, para a nossa vida de caminhada. Uma outra coisa que Paulo coloca aqui, na outra figura, é para este fim, Paulo diz duas coisas. Para este fim. Ele diz, para este fim. Olha, interessante que ele esquece o que está por trás, ou quer dizer, jamais se glorifica em alguma coisa conquistada pessoalmente, né? Paulo não vai pegar o que ele já fez e vai se gloriar nas suas conquistas pessoais lá atrás. Jamais usa algum trabalho desempenhado como desculpa para deixar de estar também lá na frente. Então veja que Paulo, ele não pega nenhum passado e traz alguma coisa para julgá-lo para cima. E também, ele também não dá desculpas por desempenho, porque está lá na frente o propósito e o sonho de Deus. Em realidade, diz que o cristão deve esquecer tudo o que já foi feito para lembrar só o que deve fazer. É isso que ele está dizendo. Nós não temos que ficar lembrar o que foi feito, mas a única coisa que devemos lembrar é o que devo fazer. Qual é o meu propósito? Para que Deus me conquistou? Por que Deus me chamou? Qual é o propósito da soberana vocação em Cristo Jesus? Para qual motivo? Para qual propósito? Na vida cristã, então, não deve haver lugar para uma pessoa ou para uma igreja que desejam descansar sobre seus louros, a figura da palavra louro, né? Das coroas. Então, no reino de Deus, no Evangelho de Cristo Jesus, não há lugar para que você possamos parar e nem igreja para começarmos a olhar e a contemplar as nossas coroas de louros, as nossas conquistas. Não é isso. Então, para este fim, Paulo diz duas coisas que já falamos aqui. Ele, então, está dizendo que o que ficou para trás, nós não podemos trazer para a glória. E o que está na frente, nós não podemos dar desculpa. Então, o que nos cabe é fazer e lembrar o que devemos fazer
ao qual ele nos conquistou. Basicamente, é isso que Paulo está dizendo aqui. Interessante a gente perceber mais algumas coisas aqui nesse ponto. Logo diz que se estende ao que está adiante. Ele diz, olha, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Olha que interessante. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me nas coisas que para trás ficam, ficou para trás, avanço para as que estão diante de mim. Ou seja, está avançando para aquilo para qual o Deus o chamou. Prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse prosseguir para o alvo é estender-se ao que está adiante. A palavra que aqui usa, ela é muito gráfica, né? Ela é muito importante, que essa palavra grega aí, epeketenomenos, aplica-se ao corredor que balança rapidamente rumo à linha de chegada, não olha mais do que a meta. Eu tento olhar aqueles corridas, né, de 100 metros, por exemplo, dos 100 volts, os homens correndo, eles se lançam, eles correm como se estão lançando, estendendo-se o que está adiante deles. Se descreve como os braços quase arranhando o ar, com a cabeça quase para frente, o corpo estendido rumo à meta. O homem corre como estendido ao término. Essa expressão que Paulo está usando aqui, prossigo para o alvo. Veja que é uma expressão muito forte. Você imagina que a nossa caminhada, nós caminhamos rumo àquilo que ele nos conquistou? Não podemos ficar olhando para trás e gloriando o que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas simplesmente olhando para o que devemos fazer em nome daquele que nos conquistou. Logo, esse prosseguir é esse termo, é você se estender o que está adiante. Assim, pois, Paulo diz que na vida cristã devemos esquecer toda a conquista passada e ter presente só a meta, que sempre está adiante de nós. Ou seja, se nós conquistamos algo hoje, ficou para o passado. Seguimos para a meta. Corremos mais para o alvo. Amanhã conquistamos, ficou no passado. Vamos então estender-se ao que está adiante, prosseguindo para o alvo. Então a nossa vida cristã, ela vai ser uma vida de sempre esforçar perseverantemente rumo ao alvo, rumo à soberana vocação. Que maravilha, irmão! Que maravilha! Quantas pessoas que não conseguem hoje mais estender-se ao que está adiante. Estão desistindo. E engraçado que Jesus disse que segui-lo não seria fácil. Não é para qualquer um seguir a Jesus. Eu espero que você, diante das suas desafios, né, lutas, você possa estar compreendendo isso, que você deve se lançar ao ar, correr, não desista, corra, prossiga para o alvo, prossiga para o alvo. Esta é a nossa caminhada cristã. Mais um para você? Então não há dúvida que Paulo fala aqui com aqueles que eram contrários à lei. Veja que Paulo está falando aqueles que são contrários à lei. Declaravam que estavam na graça. Então Paulo está combatendo um antinomismo aqui, né? Alguns estavam declarando que estavam na graça e logo por estarem na graça, não importava o que eles fizessem. Deus os perdoaria, Deus estaria sobre eles, traria sobre eles o cuidado, logo eles desfrutavam de uma segurança absoluta. É como se você entende que você agora, de Deus o amou tanto, que ele te salvou, que agora você vive uma vida abertamente promíscua, peca. E aí você achando que Deus vai te perdoar, porque você tem a segurança absoluta. Não se requeria nenhuma disciplina e nenhum esforço
aqui ulterior. Ou seja, Paulo está dizendo que aqueles que estavam nesse contexto estavam contra a lei e ele está ensinando o contrário. Paulo insiste que a vida cristã é até o fim a de um atleta que prossegue sua carreira por volta de uma meta que sempre está adiante. Ou seja, nós não podemos parar debaixo de uma árvore e contemplar a nossa coroa de louro, dizendo que agora eu tenho a segurança de que agora está tudo bem. Não. Paulo está dizendo, insistindo que a vida cristã, até o fim, é uma vida de um atleta. É a vida daqueles que correm a carreira e que a única coisa que eles querem é a meta de chegar adiante. Por isso, ele se lança, ele se estende. Lembra do verbo, da palavra grega? Logo, irmão, na nossa vida cristã, nós não podemos parar. Há um esforço perseverante para a qual ele nos chamou. É isso que ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, hein? Amém. Versículo 15. Logo agora no versículo 15, aparece a palavra de novo, teleios. Lembra? No 12 ele disse que não tinha obtido a perfeição. Mas aquilo para que ele foi agarrado, ele está se agarrando àquilo que agarrou. E ele prossegue esse processo, ele não para. Então, agora essa atitude que ele coloca aqui é: todos, pois que somos perfeitos, veja agora que nós somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E Paulo aqui ele coloca de uma forma para a gente pensar: qualquer que tenha iniciado no cristianismo, tenha chegado à maturidade na fé e ao conhecimento de sua religião, deve sentir-se o mesmo, aceitar a disciplina, o esforço e a agonia da vida cristã. Esta deve ser a atitude daqueles que devem ser teleios perfeitos. Paulo pensa desta forma: qualquer que tendo iniciado no cristianismo, tenha chegado à maturidade dessa fé ou do conhecimento de sua religião, deve sentir o mesmo, aceitar a disciplina, ou seja, qual a disciplina? Desse atleta que vai, que não para, o esforço e a agonia da vida cristã, ele não para. Isso que ele diz que já está nessa perfeição. Então pode ter uma outra forma de pensar, mas se for honesto, Deus lhe mostrará com clareza que jamais deve deixar-se estar em seus esforços ou diminuir suas normas, mas sim ir sempre para frente. Vá para frente, rumo à meta, rumo ao fim, rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Na mente de Paulo, o cristão não é uma outra coisa senão um atleta de Cristo. Na cabeça de Paulo, a única maneira de nos melhorar nesse processo é que eu e você somos atletas. Pois já que somos perfeitos, essa ideia da perfeição daquele que já chegou nessa maturidade, mas que ainda ele não parou ali, ele continua como atleta, cada dia melhorando, cada dia caminhando, para que ele possa mais e mais obter a melhor perfeição. Então Paulo diz que na vida cristã devemos esquecer toda conquista passada e ter presente só a meta, que sempre está diante de nós. Então olhe para frente, irmão. Irmã, olhe para frente. O passado já virou passado, não tem como mudar ele. Agora, há algo diante de nós. Há o prêmio da soberana vocação diante de nós. A vida cristã é até o fim, é de um atleta. E esse atleta prossegue, correndo a carreira, por volta da sua meta. Ele vai na sua meta e que está sempre diante dele.
Algo está diante de nós sempre, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Se já alcançamos, andemos de acordo com isso. Se já alcançamos a maturidade, prosseguimos em andar mais ainda. Caminhamos mais ainda, mais ainda. Se lá na frente você andou mais um pouco e alcançou, lá na frente você vai andar mais ainda. Esse é o processo. Nós não paramos. Há um esforço perseverante e contínuo da nossa vida cristã, da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Espero que esse estudo tenha te abençoado. Espero que você tenha sido abençoado. Então, versículos 12 a 16 nós trabalhamos aqui. Se ficar alguma dúvida, você pode voltar e aí rever, tá bom? Gostaria de chamar a sua atenção para a parte prática. Saiba que Deus o chamou. Saiba que Deus tem colocado sobre a sua vida a bênção dele. Uma vez você sendo abençoado, agarrado por ele, conquistado por ele, você deve prosseguir. Prossiga como um bom atleta, correndo a carreira, olhando para a sua meta. Alcançou? Continue, porque a nossa perseverança, ela é contínua, tá bom? Persevere, continue em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, como homens, mulheres, famílias. Deus, a sermos fiéis ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a prosseguir para o alvo da soberana vocação. A cada dia se estender, a cada dia correr, a cada dia chegar a essa meta, Pai. E chegar à meta, nós continuamos a buscar mais e mais. Não ficar preso ao que nós conquistamos no passado, mas prosseguir mais e mais. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos perseverança. Ajuda esse homem, essa mulher, essa casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, se esse estudo abençoa a sua vida, compartilhe com alguém e chame outras pessoas para se inscreverem em nosso canal. Amém? Espero você para o próximo estudo. Aí vamos para a 12ª exposição da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos trabalhar o capítulo 3, dos versos 17 em diante, tá bom? Um forte abraço. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo encontro.